Olá, alunos dos 8º anos da Escola Municipal João Salto. Eu sou Keila, professora de Ciências, e hoje eu vou auxiliá-los na apostila de Ciências, no livro 1, capítulo 3, Sistema Digestório, das páginas 26 a 39. Vamos lá? Então, na página 26, para que a gente possa começar no aquecendo, ele traz para a gente aí uma reflexão, né? Como os nutrientes chegam até as células do nosso corpo, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Para que os alimentos cumpram o papel, né, de fornecer nutrientes, é necessário que eles sejam absorvidos pelo nosso organismo, que é o que a gente vai ver agora nesse capítulo de sistema digestório. E no pensando nisso também, da página 27, outra reflexão que ele nos leva. Como o nosso corpo consegue aproveitar os nutrientes dos alimentos que ingerimos, né? Então, são dois pontos para que a gente preste bem atenção e a gente vá refletindo sobre isso. O primeiro é qual o papel da digestão, né? O que é digestão? Então, a digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Então, aí eu já dou uma dica para a gente sobre a questão da quebra desses alimentos, né, nesse processo de digestão e que transforme em substâncias menores para que ela seja absorvida pelo nosso corpo. Ainda na página 27, nós temos aí mãos à obra. E começamos aí com a questão do metabolismo. Então, o que é metabolismo? Então, a pessoa fala assim, o metabolismo da outra pessoa é lento, como é? É mais devagar, é mais rápido que a outra. Então, o que é o metabolismo? Vamos entender, né? Damos o nome, então, de metabolismo ao conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo, nesse processo dessa digestão, as quais são responsáveis por suprir nossas necessidades energéticas e também estruturais. E ele coloca para a gente que essas transformações são um processo essencialmente bioquímico, por meio dos quais as moléculas de alimentos ingeridos são desmontadas para obter de energia utilizadas nas diversas atividades orgânicas do nosso corpo. E o metabolismo, ele é composto por duas fases que eu coloquei aqui para vocês. O anabolismo, que também é chamado de metabolismo construtivo, que a função dele é sintetizar, né, produzir biomoléculas, portanto, nesse processo, moléculas mais simples e pequenas, que vão ser utilizadas para a formação de novas moléculas que serão necessárias para o nosso organismo. E o catabolismo, que também é chamado de metabolismo oxidativo, né? Ele engloba reações químicas que têm como objetivo quebrar as moléculas, né, dos alimentos aí em produtos mais simples, e nesse processo a quebra e a liberação de energia são necessárias para a realização de outras funções dentro do nosso organismo. Então, eu coloquei para vocês uma comparação, né? Por que temos que comer? Nosso corpo, ele funciona como um carro, né? Uma comparação. Para que ele se mova, é preciso ter combustível e um comburente. E nós, né? Ou seja, nós também. Sem o nosso combustível, que é o alimento, e o comburente, que é o oxigênio, o nosso corpo não tem energia para funcionar. Então, nós precisamos dessa energia para que funcione. Nós precisamos do processo de digestão, né? O metabolismo que ocorre, todas essas transformações para que a gente tenha energia e o nosso organismo funcione. Ainda na página 27, nós temos aí o sistema, né, digestório, e eu coloco para vocês aí as partes, né, que envolvem esse sistema. Para que tudo isso aconteça, para que a digestão aconteça, para que essas moléculas se quebrem em partes menores e elas consigam atingir, né, o nosso organismo como um todo para gerar energia. Então, eu coloco para vocês aí duas partes, né? O tubo digestório propriamente dito e as glândulas anexas. Então, nosso sistema digestório ele compreende tubo digestório e glândulas anexas. Quais são as partes do tubo digestório, né? São boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus.
E quais são as glândulas anexas, né? Que o alimento não passa por elas, mas elas ajudam nesse processo de digestão. Glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar e pâncreas. Então, vocês podem acompanhar todas elas aí no desenho ao lado. Aí eu faço um reforço, né, sobre a questão do tubo digestório e eu coloco para vocês aí a boca, né, e a parte aí que compõe a língua, os dentes, a saliva que fazem parte aí desse caminho de digestão desse alimento. Depois a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado que a gente coloca as porções, duodeno, jejum e o ilho, e o intestino grosso, o seco, o colo, o reto e o ânus. Tá? Mais uma vez colocando para vocês a parte do tubo digestório. Nas páginas 29 e 30, nós vamos ver um pouquinho sobre a parte de tipos de digestão. Então, nós dividimos aí em mecânica ou física e química, né? Então, a mecânica ou física, ela compreende as ações de trituração, redução dos alimentos em partículas menores, facilitando a ação dos sucos digestivos. Então, o exemplo que vocês têm aí na página 29 é a mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos. Já na página 30, vocês têm aí a digestão química, que compreende as reações químicas nas quais os alimentos são decompostos em moléculas mais simples e é realizado por meio de enzimas. Aí nós temos a insalivação, né? A quimificação e a quilificação. Dando continuidade na página 29, os tipos de digestão, a digestão mecânica, a mastigação, então nós temos os dentes, as funções é triturar, amassar, furar e rasgar os alimentos, transformando em partículas menores. No adulto, 32 dentes se os últimos molares nascerem, e na criança 20 dentes, elas não têm ainda o pré-molares. Os dentes incisivos são 4, a função é cortar, caninos 2, rasgar e furar, pré-molares 4, amassar e triturar, e os molares são 6, amassar e triturar também. Aí nós temos também a deglutição, que é o primeiro desenho que eu peço para que vocês acompanhem. A deglutição é a atitude voluntária de engolir o alimento, pois depende dos músculos estriados. Então, é uma atitude, uma vontade voluntária, tá? A deglutição dos alimentos, engolir o alimento. E peristaltismo, que é o segundo que vocês estão vendo aí, depois de engolir o alimento, as paredes do tubo digestório, que tem músculos lisos e sofrem contrações involuntárias. Então, esse já é involuntário, independente da nossa vontade. Levam avante o bolo alimentar à medida que passa por transformações químicas. Então, ele vai empurrando o alimento. Músculos estriados são voluntários, músculos lisos são involuntários, não dependem da nossa vontade. Então, vão empurrando esse alimento ao longo do tubo digestório. Dando continuidade na página 30, nós vamos falar sobre a digestão química, a insalivação. Então, a insalivação ocorre na boca com a ação da saliva, produzida pelas glândulas salivares, e as funções é molhar e amolecer os alimentos e digerir o amido pelas enzimas que é a pitialina. Ainda na página 30 e 31, nós vamos falar um pouquinho sobre a digestão química, que é a quimificação, que é a ação, que o suco gástrico produzido por algumas células do estômago realiza sobre os alimentos, juntamente com o ácido clorídrico, que é um espaço, um meio ácido, formando uma massa pastosa que vai chamar quimo, que aos poucos é lançada no intestino através do duodeno. E a quilificação realiza-se no intestino delgado, sob a ação de diversos sucos, e é um meio alcalino, diferente do estômago. A partir daí, os alimentos transformam-se num líquido chamado quilo, que é absorvido
por microscópicas estruturas presentes no intestino chamadas de vilosidades. Daí entram na circulação sanguínea e caem em todas as células do nosso corpo. Lembra lá na primeira página que nós estávamos falando sobre como será que os nutrientes chegam até as células do nosso corpo, né? Agora já está aparecendo aquela parte de reflexão, né? Então chama a atenção de todos para que continuem prestando atenção para entender todo o processo dessa quebra de nutrientes em partes menores até ser absorvida pela corrente sanguínea para chegar para todas as células do nosso corpo. Aqui eu fiz um resuminho para vocês, né, que o alimento ao longo do tubo digestório, então à medida que o alimento vai passando pelo sistema digestório, né, e sendo digerido, ele recebe algumas nomenclaturas que nós vamos ver agora. Então eu coloquei aí, ó, alimento mais saliva é um bolo alimentar que vai descendo ao longo do tubo digestório. Bolo alimentar mais suco gástrico produzido no estômago é o quimo, que nós acabamos de ver. O quimo mais o suco pancreático, mais o suco entérico, mais a bile, ele vai formar o quilo. Então, são algumas nomenclaturas para que a gente possa saber, né, se apropriar aí à medida que o alimento vai passando pelo sistema digestório. Agora eu convido vocês a assistirem um vídeo que vai ilustrar um pouquinho mais a nossa aula, além dos slides, da minha explicação, vai ilustrar um pouquinho mais, e eu gostaria que todos assistissem até o final, porque ele vai terminar a nossa apostila 32, 33 e a página 34, e vai voltar também na página 26, 27, ele vai abranger toda a apostila, como se fosse fazendo um pequeno resumo sobre todas as partes do tubo digestório, glândulas anexas e toda a função aí da digestão mecânica e química. Então vamos lá? Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é Sistema Digestório. O sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável pela absorção dos nutrientes. É nele que os nossos alimentos vão ser quebrados em partículas menores para que eles possam ser então absorvidos pelo corpo. É impossível, por exemplo, a gente pegar um pedaço de carne e conseguir absorver todos aqueles nutrientes se ele não for quebrado, se esse pedaço não for quebrado. Então aí entra o processo de digestão. Ali na carne, que a gente citou como exemplo, vai ser rica em proteínas. Essas proteínas que vão ser absorvidas, elas vão ser quebradas ainda em aminoácidos e esses aminoácidos vão ser absorvidos pelo corpo. Então, a digestão que vai ocorrer no sistema digestório vai garantir que os nutrientes sejam lá quebrados em partículas cada vez menores, capazes de ser absorvidas e utilizadas pelas nossas células e para as outras partes do nosso corpo, certo? Então vamos lá, nós vamos falar a respeito do sistema digestório, os principais órgãos que compõem e algumas etapas da digestão que ocorrem nesses órgãos. Então vamos lá. O sistema digestório ele é formado pela boca, cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Esses são os órgãos que compõem o sistema digestório. Além deles, a gente tem algumas estruturas anexas que vão ali liberar substâncias, que vão ajudar nesse processo de digestão. Entre essas glândulas associadas, a gente tem as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Aqui a gente vê o esqueminha do sistema digestório. Então a gente vê a boca, a faringe, o esôfago, essa porção dilatada que é o chamado estômago. Depois a gente tem o intestino delgado e o intestino grosso. E no final ali, onde o resto do que não foi absorvido é eliminado pela cavidade anal, certo? Então vamos falar de cada um desses órgãos aqui agora. Primeiro a gente tem a boca. Na boca é que vai começar então a nossa digestão. Lá a gente vai ter estruturas que vão auxiliar no processo mecânico da digestão e também algumas substâncias, algumas enzimas ali que vão ajudar na parte química dessa digestão. Então na boca a gente tem, vamos falar aqui primeiro dos dentes. Os dentes são aquelas estruturas mineralizadas que a gente conhece muito bem e que elas vão ajudar a rasgar, a triturar e a amassar o alimento.
Então, quando a gente é criança, a gente tem em média, a gente tem 20 dentes de leite, certo? Que eles vão começar a cair ali por volta dos 6 anos e vão terminar a troca total ali no início da adolescência. Quando a gente é adulto, nossos dentes eles estão em número de 32. Então a gente tem incisivos, que são esses dentes da frente, os caninos, que são esses dentes mais pontiagudos, que vão servir para rasgar o alimento. Eles são bem desenvolvidos em mamíferos carnívoros. A gente tem os pré-molares e os molares, que vão ajudar, então, a amassar aí. Então, a gente tem 20 dentes de leite, que são substituídos depois para dentição permanente, que são formados por 32 dentes, certo? Esses dentes, então, vão ajudar a rasgar, triturar e amassar o alimento. Eles vão fazer a digestão, chamada de digestão mecânica. Juntamente com eles, a gente tem a ação da língua. A língua é uma estrutura muscular que vai ajudar a misturar o alimento com a substância produzida pelas glândulas salivares, que é a saliva, certo? Então, ela vai misturar ali aquele alimento, fazendo então um bolo alimentar. Correto? Então a gente tem os dentes rasgando, triturando e amassando, a língua misturando o alimento com a saliva produzida nas glândulas salivares. O que tem nessa saliva? Tem diversas substâncias ali, elas vão atuar na digestão do amido, vão ajudar também, tem uma ação antisséptica na boca. Então, que substância vai ajudar no processo de digestão? É a chamada pitialina. A pitialina, ela vai começar a digestão do amido, certo? Então, aqui a gente tem o desenho das glândulas salivares, as glândulas salivares chamadas de maiores. Aqui a gente tem a glândula salivar chamada de parótida, depois a gente tem a submandibular e a sublingual, certo? Essas três são as maiores, mas a gente tem glândulas chamadas de menores, que estão distribuídas por toda a cavidade oral, certo? Elas vão produzir, então, a saliva. Importante porque dá início à digestão, chamada de digestão química, certo? Então o alimento misturou aqui com a saliva, a gente tem o chamado bolo alimentar. Depois, ele vai seguir para a faringe, que é uma estrutura comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. É por isso que a gente consegue, quando a gente está se alimentando de alguma coisa, tomando um líquido, por exemplo, ele pode sair pelo nariz, se você começar a rir, alguma coisa assim, porque esses dois sistemas, eles são conectados, o sistema digestório e o sistema respiratório. Então, a faringe é onde temos essa conexão, certo? Então, o alimento, o bolo alimentar só vai passar por essa região. Ele segue, então, para o esôfago. O esôfago é uma estrutura rica em um tipo muscular, que é o músculo liso. O músculo liso, ele tem uma contração involuntária, então ele vai fazer com que o bolo alimentar siga em direção àquela parte dilatada do sistema digestório, que é o estômago. Então ele vai empurrar. Esse movimento de empurrar é chamado de onda peristáltica. O peristaltismo a gente não consegue sentir, que seria um movimento do músculo liso, certo? Esse movimento é tão coordenado e bem feito pelo nosso corpo que mesmo se a gente estiver de cabeça para baixo, o alimento ainda segue em direção ao estômago, certo? Então, é claro que você não vai tentar fazer isso, mas o alimento ele vai seguir nessa direção. Algumas pessoas, elas têm aquele problema chamado de refluxo, onde o alimento ali que está sendo digerido, ele retorna, certo? Então, a pessoa começa a sentir o alimento retornando aqui para o esôfago. Esse problema, ele é tratado com alguns medicamentos e também dieta. Como a gente já falou, o esôfago, então, tem cerca de 25 centímetros, está localizado atrás da traqueia e à frente da coluna vertebral. Ele vai realizar, então, movimentos peristálticos que garante que o bolo alimentar chegue até o estômago. No estômago, a gente vai continuar o processo de digestão química. Então, vai ter ali substâncias que vão garantir esse processo de digestão. O estômago é essa parte dilatada aqui do sistema digestório. Ele é formado por uma região chamada de fundo, o corpo e a porção pilórica, que é essa porção em que vai ligar, então, o estômago ao intestino delgado, certo? Que é ali vai ter até uma região ali que a gente chama de piloro, que vai garantir essa passagem ali. Lá no estômago a gente vai ter o chamado suco gástrico. O suco gástrico vai ser uma substância ali produzida pela própria parede do estômago. Nele a gente vai encontrar pepsinogênio, que
na presença de um meio ácido ali, porque vai ter o ácido clorídrico, vai se transformar em pepsina e vai poder agir sobre as proteínas. Também encontramos a renina. A renina está relacionada com a coagulação do leite quando ele chega aí no nosso estômago, certo? Então, quando a gente pensa no processo de digestão, a gente sabe que os carboidratos, por exemplo, eles já vão ter a digestão iniciada lá na boca. Lembra que lá quebra amido? Então, aqui a digestão das proteínas, ela vai se iniciar apenas no estômago, graças à pepsina, certo? Então, a gente tem aqui no estômago a ação do suco gástrico, que ele vai estar lá na presença do ácido clorídrico, e a gente vai ter a transformação do pepsinogênio em pepsina, uma enzima então ativa, certo? Só para a gente lembrar, depois que o alimento sofreu a mistura com o suco gástrico, a gente vai ter uma substância, uma pasta chamada de quimo. Ela é ácida, então, devido à presença do ácido clorídrico. Depois do estômago, o quimo vai seguir, então, em direção ao intestino delgado. Vamos lá. O intestino delgado, ele é uma porção longa. Então, o intestino, se a gente pegar o intestino delgado humano e esticar, ele tem em média ali 5 metros. Alguns autores colocam até 10 metros. Ele está ali dentro do nosso corpo, aí você pode pensar que ele é muito maior que uma pessoa normal, né? Mas ele está bem dobradinho, enroladinho, garantindo aqui a sua posição na cavidade abdominal, certo? Ele é formado por 3 porções: o duodeno, o jejunum e o íleo. O duodeno é a primeira porção, os 25 centímetros ali do início do intestino delgado. Nele vai ocorrer diversas reações, o processo de digestão vai ocorrer intensamente aqui nesse duodeno e também uma grande parte da absorção dos nutrientes, certo? Aqui no duodeno, nessa porção inicial do intestino delgado, o quimo que chegou lá, ele vai sofrer a ação do suco pancreático. Então lembra lá que a gente falou que tinha algumas glândulas acessórias? Então o pâncreas, ele vai produzir o suco pancreático e vai lançar ali no duodeno. Nesse suco pancreático a gente vai ter tripsina e quimiotripsina, que vão agir nas proteínas, ela vai terminar a digestão dessas proteínas, a amilase, que vai atuar no amido, e a lipase, que vai atuar nos lipídios, certo? Então o suco pancreático, ele vai ser lançado ali. Outro produto que vai ser lançado é a bile. Só que a bile, ela não contém enzimas. A bile, ela vai funcionar como um detergente. A gente fala que a bile, ela emulsifica a gordura. Então lembra lá do detergente, quando a gente joga na gordura, ele não separa a gordura em partículas menores? A bile vai fazer isso. Ela vai quebrar a gordura, ela vai separar a gordura em gotículas menores para que a lipase possa atuar. Então ela vai emulsificar a gordura, ela não vai atuar como uma enzima ali, certo? Outra substância que vai ser lançada ali no intestino é o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino. Então o que vai ter nesse suco entérico? A sacarase, quebra a sacarose, a lactose, a maltase, a peptidase e as lipases. Então peptidases vai agir nas proteínas e as lipases nos lipídios, tudo bem? E depois que a gente tem o quimo todo misturado com o suco pancreático, a ação da bile, já sofreu a ação do suco entérico, ele passa a ser chamado de quilo. Então aí a gente já viu aquela expressão, vou fazer 1 quilo. O quilo seria então esse processo de digestão que já chegou lá no intestino, certo? Só para a gente lembrar, esse processo da boca até chegar no intestino, ele vai variar dependendo do alimento que você consumiu, certo? Então, se você consumiu muita carne, muita proteína, pode ser um processo de digestão mais demorado, certo? Alguns alimentos têm uma digestão mais rápida, outros demora mais tempo para que ocorra. Por fim, quando chega no intestino grosso, a gente vai ter ali o que a gente não vai utilizar, não vai absorver mais nutrientes. Aqui no intestino grosso vai acontecer a absorção da água e dos sais minerais, certo? Então, por exemplo, se você está com uma diarreia, você vai eliminar umas fezes muito líquidas. Isso é porque não ocorreu a reabsorção de água necessária para o seu corpo, certo? Então, ele tem que ficar, esse produto da digestão, ele tem que ficar um tempo aqui no intestino grosso para garantir, só para a gente mostrar aqui, que é o intestino grosso, ele vai ter que ficar ali para garantir, então, a absorção de água e sais. Diferentemente do intestino delgado, que tem lá seus 6 metros aproximadamente, o intestino grosso tem apenas
1,5 m, certo? Só que ele é bem mais calibroso do que o intestino delgado, por isso que ele tem o nome de intestino grosso, certo? Então aqui a gente finaliza o processo de digestão com a formação das fezes. A gente tem algumas porções aqui que a gente precisa destacar do intestino grosso. Primeiro, a gente tem o seco, depois a gente tem o colo, que vai ter o colo ascendente, transverso e descendente, e o colo sigmoide, que parece um S ali no final, o reto e o canal anal, por onde vai sair então as fezes. Só para a gente destacar aqui uma parte, a gente precisa falar do apêndice. O apêndice ele tá ligado aqui ao seco, ele tem uma região, ele funciona como um saco sem fundo, e nele a gente conhece ele principalmente pelo processo que é conhecido como apendicite. A apendicite ela ocorre quando ocorre inflamação dessa estrutura. Pode ser por fezes endurecidas, ou algum objeto, ou algum tumor, certo? Que ocorre ali naquela região. E é importante o tratamento, normalmente remove-se o apêndice quando tem essa inflamação, porque ele pode se romper e até causar infecção generalizada, certo? Devido ao quê? Ao contato dessas bactérias com as outras cavidades do corpo, com as outras partes do nosso corpo, beleza? Então a gente viu aí o sistema digestório, que é o sistema responsável pela absorção dos nutrientes, certo? Nossa alimentação ela só é eficiente porque ela vai passar por processos de digestão química, digestão mecânica. Então o sistema digestório é que vai garantir a quebra desse alimento em partículas cada vez menores que possam ser utilizadas pela nossa célula. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão na descrição do nosso vídeo. Até a próxima! Deixo para vocês, então, as atividades referente ao conteúdo de sistema digestório, páginas 35 e 36, os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, o 6, letra A, B e C, 7, 10 e 11, e da página 37, 12, 14 e 15. Uma ótima semana, bons estudos, espero que tenha ficado claro o conteúdo. Qualquer dúvida, estamos à disposição nos grupos de WhatsApp. Um abração a todos e se cuidem.